E meu pai conheceu o Salvador Dalí, né? Num jantar em Washington, você imagina. Caramba. Salvador Dalí espanhol, meu pai brasileiro, estão ali jantando em Washington e o Salvador Dalí tiveram uma troca ali bem curiosa, né, entre os dois, porque o Salvador Dalí era bem monarca. Era os dois, era um Sim. cara muito confuso. Doido. Né? Por um lado é o típico artista, né, revolucionário, né, anti estrutura hierárquica, a sociedade e tal, e do outro lado admirava os reis e pô, chamava meu pai príncipe, príncipe tal. Então foi bacana essa história que ele me contou. Mas enfim, então tive muita riqueza de família, né, de experiências de família aí, de gerações até dos meus avós paulistas, que eu não falo muito deles, mas é engraçado que tem muita foto e álbum de festas antigas que eles tinham em São Paulo na época que eles eram crianças ou jovens adultos. São Paulo não era São Paulo. São Paulo era uma periferia, não era uma cidade como é hoje. Anos 20, assim? Exatamente. Meu avô nasceu em 1909, minha avó nasceu em 1921. Então eles se conheceram assim por volta dos anos 30. Sim. E então naquela época São Paulo não era a grande capital comercial Sim. e tudo do Há pouco Brasil. tempo era província. Pois é, e aliás eles falavam nitidamente que os espetáculos vinham da Europa, passavam pelo Rio de Janeiro, Campinas Olha só. e depois Buenos Aires. Verdade. E nem passavam por São Paulo. Então essa é a época deles. Então a casa dele, tudo era na Paulista. Eram casas na Paulista, né? E se transformaram em, hoje, né, um centro comercial, financeiro, enfim. Então eu tenho uma referência de memória que não é minha. Só de convivência com ele, com os álbuns, com as fotos e tal, e o que eles falavam, o jeito que eles falavam, eles falavam com português que eu não escuto mais. Eles falam com português que é o português do início do século XX, final do século XIX. A minha avó, por exemplo, fala vapor. 3 R's no final, né? Vapor. Né? Falava assim, eu tinha fazenda, então os que trabalhavam na fazenda eram os colonos. Né? Os colonos da fazenda. Então, sim, tem umas terminologias, um jeito de Sim, falar um português de assim, época mesmo. muito de época mesmo. Então, enfim, essa foi minha infância. Bem, Rio de Janeiro e São Paulo, sempre fiquei entre as duas cidades aí. Maravilha. Mas um pequeno comentário, né? Bem apropriado para uma família da realeza usar uma linguagem de época. Acho chique. Só para verdade. ressaltar. A gente lê nos livros, né, as histórias dos príncipes e tal, tudo linguagem de época. Achei bem digno. Os meus avós brasileiros, né, os dois eram paulistas, e tinham bem essa linguajar, esse jeito de São Paulo antigo, né? Os meus avós, pais do meu pai, meu avô era francês, então ele tinha um acento pesado francês, e minha avó alemã, e tinha um acento pesado alemão. E falavam francês entre eles, e de vez em quando minha avó falava português assim bem carregado conosco, mas era engraçado os trejeitos, assim, era coisa que você não via no outro contexto, assim, dos meus amigos brasileiros, né? Sim, Você via só dentro de casa. só dentro de casa, não. Bom, enfim, tenho várias historinhas, várias coisas estão vindo na minha memória agora. Ah, Né? mas isso é legal. bacana. Você conheceu seu avô? Eu me lembro, vou dizer minha avó alemã, por exemplo, a gente estava na horta, ela adorava plantar as coisas. Aliás, minha avó muita admiração pelas duas avós, né? Mas a minha avó alemã, eu me lembro que pra você ver como é que esse espírito alemão vale. E ela estava plantando na horta, foi com a minha irmã, e eu resolvi subir a árvore. E ela falou para eu não subir a árvore. Eu resolvi subir a árvore, tava do lado da horta, e fiquei olhando eles lá de cima. Bom, quebrou o galho de onde eu caí de alto, de, sei lá, 2,5 metros, 3 metros. Caí e me ferrei na queda. E ela falou, eu falei que para você não subir na árvore e me deu Chinelada. Ela levou a chinelada. Essa minha avó Essa era na época era essa normal. bem, isso, bem, né? Sim. Era bem normal, né? bem típico. Mas enfim, boas Agora, memórias. para o pessoal entender, um pouco, a gente está indo para trás, né? Uhum, Você falou do seu pai, que era o Eudes, né? uhum. Aí, seu avô, qual era o nome do seu avô? Pedro Henrique. Pedro Henrique, né? Aí você andando. Bisavô. Ou bisavó. O pai do meu. Eu não conheci.
Ele morreu cedo, ele morreu muito jovem, na Primeira Guerra Primeira Mundial. Guerra Mundial. E até comprei uns cadernos da escola, que estava aí na mão de um colecionador, e ele entrou em contato, eu comprei. Só para ter uma referência, né, do Mas era meu caderno bisavô. de escola dele. Escola dele. Ah, que legal. Que legal. E ele é brasileiro, né? Ele é nascido no Brasil. Depois ele foi exilado, Sim, foi criança. exilado, é verdade. Foi exilado criança. Então ele tem toda essa trauma, né? De qualquer geração que passa por um processo de Exílio. expulsão, Ah. exílio, migração forçada e tal. Então, mas eu não posso comentar muito sobre ele, eu não conheço. Pouco, né? Conheço muito pouco. Eu sei que ele foi um ativista também, teve algumas tentativas de voltar para o Brasil, não conseguiu, existia cláusula pétrea contra a Impedindo, né? família, impedia. Então, acho que foi em 1920, me Epitácio Pessoa, ou 21, se não me engano, que eles permitiram a volta da família, mas ainda não podia falar sobre monarquia, república, não podia falar nada disso. Então, mas aí ele morreu. Ele pegou no final da Primeira Guerra Mundial, também exatamente nesse período aí, que ele tinha tuberculose, ou pegou alguma coisa, consequência das doenças que ele pegou em trincheira. Então, enfim, não conseguiu voltar para o Brasil. Então, só para o Mas pessoal tentou. conhecer. Oi? Quem era a mãe dele? Princesa Isabel. Perfeito. Isso aí. Tem foto do meu avô, que conheci relativamente bem, no colo da Princesa Isabel. Caramba. Então tá ele ali, eu falei, puxa, esse é o meu avô, eu conheço meu avô. Então não é tão longe. Não é tão distante, né? É engraçado. Isso é curioso mesmo. E a sua formação, Luiz Felipe? Olha, como com o divórcio dos meus pais, o meu lado paulista dominou minha educação. Então, meu avô era banqueiro, minha avó também, passaram aqui pela história de São Paulo toda. Então, nesse contexto, toda a minha educação foi voltada para o mercado financeiro, trabalhar em banco. Muito cedo, acho que eu me lembro, eu tinha 16, 17, fui conversar com meu avô. Ele era advogado formado pela São Francisco e foi voluntário em 32. Ele era um dos poucos meninos da época que tinha carro. Então, ele pegou o carro dele, chegou lá em São Francisco, chamou os amigos, os colegas, falou, entra aí, vamos pro front, estão precisando da gente. Nenhum com formação militar, hein? Olha só. Ele sabia atirar porque era caçador. Gostava de caçar fazão, macuco, coisas que hoje a gente não pode nem comentar. Assim, É verdade. Ele caçava de tudo, a verdade é essa. Então ele tinha alguma experiência e ele levou as próprias armas, o carro, e foi até a fronteira, né, onde estava tendo... E se entregou ao general na época. Falou, meu carro está à disposição, fica para o senhor, e queremos ir para o front. Você imagina isso, molecada de 22 anos de idade, todos eles, da Escola de Direito de São Francisco, hein? Vamos lembrar que hoje está outra visão, né? O pessoal ali deve estar tudo clone do Che Guevara e... Meu Deus do céu. Fazendo cartinha pela democracia. Paz e amor e com a foto do Che Guevara. Que, assim, isso aí. Mas enfim, então é outra época, outro tipo de gente, assim. E conta histórias ali bem brasileiras, assim, do conflito de 32. Tem algumas tragédias, claro, mas tem algumas passagens que são bem brasileiras, né? E eu conto sempre essa. Porque ele adorava cavalo, né? Então ele montava cavalo, adestrava, e fundou o Jockey, um dos fundadores do Jockey, um dos fundadores da hípica de Santa Amaro, de São Paulo. Então, adorava adestrar o cavalo. Aí o que acontece? Está ele ali na trincheira, com os outros amigos dele, e num vale. E do outro lado tem tudo garotada, sem nenhuma experiência. Imagina que as armas todas eram... não tinha um padrão, não tinha padrão de uniforme, não tinha padrão de arma. E aí fica ele de um lado e o do outro. Aí entra do outro lado, pela fronteira, né? Entra um batedor, um tenente do Exército Brasileiro, e o cara tava impecável. Aquele cavalo de guerra, cavalaria na época era cavalaria mesmo, né? Cavalaria, um cavalo de guerra grande, todo, musculoso. musculoso, blindado assim em algumas partes.
E o cara também, todo aparamentado ali, né? E eles ficaram todos impressionados, com o cavalo marchando, né? E o cara fazendo trote inglês, né? Senta, levanta na cela. Mas o que acontece? A ordem era não atira, porque ele é batedor. Então, assim, não atira, não sim, as atira. O regras cara de era um guerra, batedor, é. exato. Deixa ele entrar, porque ele vai entrar, vai fazer a sondagem da área, vai fazer meia volta, vai voltar e depois vai chamar, Vai falar que tá tudo bem. vai falar que tá tudo bem, vai chamar todo mundo, né? Aí o exército entra, aí vocês abrem fogo. Olha o que acontece. Molecada sem instrução, né, militar nenhuma, né? Tá todo mundo olhando aquele cara, meio que admirado, e ele então parecia aquele filme Desfilando. do Spielberg, né, que é que tem um o cavalo. Império do Sol, o Ah. Império do Sol. Império do Sabe que o Sol. garoto gostava Sim. dos caças, dos avião caça, né? Uhum. Queria ser piloto, ele Sim. admirava, acabou admirando os caças O japoneses, pessoal o tava cara é inglês. contemplando o cara. Né? Exato, ele estava só contemplando. Bom, aí acontece que entra esse batedor todo ali, né? De repente, ele entrando, mas de repente alguém se empolga do outro lado do vale e dá um tiro. Pá! E ele pega perto ali do coisa, o cavalo dá aquela assustada, o vale inteiro abre fogo no tenente. Dos dois lados. Pá! Todo mundo começa a atirar. O tenente, preparadíssimo, lança o cavalo em galope, só que continuando a entrar. Ele não fez a meia volta, sabe? Inteligente. Estava indo para um lado, ia perder tempo virando o cavalo. Então ele continuou indo e lançou o cavalo a galope. E aí ele faz uma manobra de defesa que ele desmonta do cavalo. Imagina um cavalo galopando a 40, 50 por hora, Sim. ele desmonta do cavalo, corre do lado, dá 2, 3 passos, segurando na sela, Sei como é que é. corre 2, 3 passos e dá um repique, volta para cima da cela e desmonta do outro lado e dá 2, 3, 4, 5 passos do outro lado da cela e volta. Então ele fica fazendo. alternando, ele fica Chama de alternando. terra-cavalo, acho que é isso, terra-cavalo. Caramba. É. Que é um movimento defensivo quando tem uma situação Tiro. dessa, de Ele tiro. tá se protegendo do corpo do cavalo. É. E aí o cara foi embora, disparou para dentro de São Paulo, né, levando tiro de tudo quanto é lado. E aí ele voltou a galope, terra-cavalo de novo, dos dois lados abrindo fogo. Quando tudo ele de novo. voltou, ele já tirou onda. Não, ele passou, meu avô, quando estava finalizando a passagem dele, meu avô levanta, bravo, bravo. Todo mundo começou a aplaudir também. Que era um palco, né? A formação que eles Essa estavam cena ali é era digna como de se fosse um filme. É, isso, hein? mas é espetacular, espetacular. E essa foi uma isso. batalha do Estado de São Paulo contra o Contra governo Getúlio o Vargas. governo federal. O governo As federal. pessoas não sabem, né, que Todo o aconteceram treinamento, esses combates. Né? e todo o treinamento, toda a capacidade de guerra estava do lado Federal. federal, estava do lado. Tanto que bombardearam São Paulo, né? E São Paulo se virou. São Paulo fazia. Minha avó, ela fazia. Ela fazia. Não só ela fazia costura, mas ela para os uniformes, mas também tinha um programa de fazer gasolina, né? Porque tinha xisto, então eles Sim. conseguiam extrair xisto para. E todo o maquinário também, tudo isso. Então São Paulo se tornou praticamente. Tentou ficar autossustentável Autossuficiente. em pouco tempo, né? Criar uma própria exército, criar uma própria marinha, criar toda uma disciplina, uma estrutura, economia de guerra interna de São Paulo, porque não tinha acesso a nada, né? Então acho que foi um momento para mostrar o que era o paulista, né? Foi ali um momento fundamental, falou assim, ó, a gente é diferente, a gente aqui vai defender as promessas, né, que foram feitas de não só uma nova Constituição, mas também defender o Estado de Direito. Ali acho que cresce aí uma cidadania que hoje ainda é protagonista Sim. do Brasil, né? Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.app.